É um prazer falar da história do rádio e, na realidade, eu nunca tive Eu sempre gostei de som, sempre gostei de música, sempre gostei de equipamentos de som, né? Desde criança, eu sempre fui vidrado, né? Posso dizer assim, nessas coisas. Sempre fui atento, de tempos para cá, da época que eu era criança até hoje. Meu pai e minha mãe ouviam rádio. Até que um dia eu fui convidado, né? Porque depois dos 11 anos, houve uma mudança radical na minha voz e as pessoas falavam que eu tinha uma voz diferente e tal, que eu falava, tinha uma voz grave, né? Falava grosso, né? Alguns falavam assim. Mas eu não imaginei que eu ia ser um radialista, nem me imaginava no rádio, né? Quem sou eu, né? Trabalhar no rádio. Mas eu fui convidado, enfim, né? Esse dia chegou, eu fui convidado para trabalhar na Novo Tempo de Afonso Cláudio. E quando se fala de história, Afonso Cláudio faz parte da história da minha vida, né? Faz parte da minha história profissional. Tudo começou lá. E quando eu cheguei em Afonso Cláudio, em 1992, ainda recém-rádio Novo Tempo, que era a Rádio Cidade AM, ficava no centro ali da... Ainda está no centro, né? O endereço que houve uma mudança de endereço. Mas enfim, a rádio era uma rádio muito simples, né? Quando eu cheguei lá, eles estavam com problemas técnicos nos transmissores, que ainda é um transmissor bem antigo. E eu me lembro até a marca, né, da mesa de som, também do transmissor era SNE, os dois toca-discos, os toca-fita, a fita de rolo e o microfone que ficava não tinha esse suporte que nós temos hoje, né? Esse suporte de metálico, pelo menos ali na Novo Tempo de Afonso Cláudio não tinha. Mas assim, para mim era um paraíso, porque eu estava começando uma nova jornada na minha vida, na área de comunicação, e na realidade eu não tinha tanta fé que ia dar certo, né? Mas deu certo, para honra e a glória de Deus, porque eu não encaro mais como simplesmente ser um locutor, né? Como eu sou, profissionalmente falando, eu sou, mas é um ministério, né? A Novo Tempo é um ministério, né? Esse contexto geral do rádio, a Rádio Novo Tempo ela é diferente das outras, ela não é igual a uma outra emissora. Ah, é mais uma emissora que está no ar. Não, ela é diferente. O propósito dela é outro, né? A mensagem que nós falamos é de Deus e são propósitos eternos. Então, a Novo Tempo, mesmo começando de uma maneira tão simples, num lugar tão pequeno, igual Afonso Cláudio e eu sinto muita saudade de lá. Eu não sou natural de Afonso Cláudio, sou de Vitória, estado do Espírito Santo, mas eu me sinto como se fosse lá, porque lá onde eu nasci, nessa profissão tão maravilhosa, né? Que é comunicar o amor de Deus para as pessoas. E eu me lembro também de uma figura, já finalizando a minha participação, não quero tomar muito tempo, é o Salino, que era dos transmissores, né? Então ele sempre estava comigo ali. Eu começava o horário às 5 da manhã e ele estava ali. Mas assim, o rádio, ele faz parte, falando agora como Edu Santos, da Novo Tempo, o rádio ele faz parte da vida das pessoas.